Olá, alunos, bem-vindo à unidade 2 do módulo 1 do curso Bloqueio e Identificação Energia Zero da TCM Engenharia, TCM EAD. Como informado no módulo anterior, na unidade anterior, nós vamos agora definir bloqueio, fazer uma definição de bloqueio, que é uma ação destinada a manter por meios mecânicos dispositivos de manobra fixos numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral, são utilizados cadeados em etiqueta. Bom, traduzindo o que está escrito aí. Em todo o Brasil, sempre ocorrem manifestações. Então, bora relacionar algumas situações do nosso dia a dia para a gente poder entender um pouquinho a técnica. Então, o que acontece? A população usa dispositivos, tá, para realizar esse bloqueio. Que dispositivos são esses? São dispositivos pneus, ela usa madeiras, troncos de árvore. Então, qual é o objetivo das manifestações? Você tem uma avenida onde tem um fluxo intenso de carros, então quando você passa, a partir do momento que você coloca um dispositivo que tende a fazer aquele bloqueio, você impede aquele fluxo, né? Então aquele fluxo de carros já não vai mais existir, passa a existir um bloqueio. Por que eles fazem isso? Para não ser também para uma medida de segurança, não basta só as pessoas irem para frente da avenida. Então, o bloqueio evita com que os carros passem daquele determinado ponto. Bom, trazendo para a nossa realidade aqui. Então, a energia, ela vai existir. Então, é aquela energia acumulada ali. Então, nós temos, por exemplo, uma tubulação que está passando um determinado gás, ou uma tubulação de água. Então, nós precisamos fazer um bloqueio. Então, eu vou colocar um dispositivo que vai fazer o quê? Fazer esse impedimento dessa continuidade, dessa vazão de água, dessa energia elétrica que está passando por ali num determinado condutor. Então, você tem um circuito, o circuito ele está fechado, está funcionando energia. A partir do momento em que eu quebro aquele circuito, eu coloco um bloqueio, um dispositivo de energia, então eu acabo abrindo aquele circuito ali. Então, seria isso a definição de bloqueio. E para que ocorra aquele bloqueio, eu preciso o quê? Ter um dispositivo de bloqueio. Então, dependendo do tipo de energia que eu vou estar bloqueando, eu vou estar utilizando um tipo de bloqueio diferente. Então, o que seria então um dispositivo de bloqueio? Qualquer dispositivo que previna fisicamente a transmissão ou liberação de energia, evitando o acionamento acidental de um equipamento ou sistemas operacionais. Ou seja, eu preciso bloquear aquela energia elétrica, aquele fluxo de energia que está passando naquele condutor. Então, eu vou utilizar o quê? Um dispositivo de bloqueio. Então, tem o meu disjuntor que vai quebrar vai deixar de transmitir a energia, da continuidade da energia, mas eu preciso garantir aquela efetividade daquele bloqueio. Então, para eu garantir a efetividade do bloqueio, eu preciso utilizar um dispositivo de bloqueio. Vão existir diversos tipos de dispositivos de bloqueio. Cadeado de bloqueio, caixa de bloqueio, travamento de bloqueio, lacre de grupo, cabo de bloqueio geral, bloqueio de disjuntores, travamento de registro, raqueteamento. Então, cada um desses vai para um tipo de energia, um tipo de material que eu desejo efetivar o bloqueio. Então, o cadeado de bloqueio, então, ele vai fazer o quê? Uma fechadura que é acoplada diretamente. Então, vou fazer o meu bloqueio. Para efetivar esse bloqueio, eu vou usar esse dispositivo. Pode ser o quê? Um cadeado. Então, o cadeado trava o meu equipamento, o meu bloqueio. Então, eu garanto a efetividade desse bloqueio aí.
Caixa de bloqueio, que nós temos vários executantes realizando uma atividade em determinado local. Então, essas atividades de bloqueio vai ser utilizada, então dentro lá vai ter o cadeado e a etiqueta de cada empregado que entrou naquele local para realizar a tarefa. Travamento de válvula, também eu tenho um tipo de energia, um tipo de material passando naquela linha, tá? Naquela linha de produção, pode ser um gás, pode ser água, pode ser qualquer material ar comprimido. Então eu tenho a válvula vai ser fechada, então ela fechou, fiz um bloqueio. Agora eu preciso garantir a efetividade desse bloqueio através de quê? De um dispositivo de bloqueio. Então, a gente pode estar fazendo isso daqui. Tem um dispositivo que vai estar fazendo a efetividade e vou utilizar o quê? O meu cadeado. Bloqueio de disjuntores, então eu tenho um dispositivo que vai estar utilizando nos disjuntores e eu vou colocar o quê? Para efetivar esse bloqueio, eu vou colocar o meu cadeado. Detalhe, o cadeado, ele tem, não existe chave mestra para ele. Então, como não tem chave mestra, só o dono do cadeado pode abrir aquele cadeado. O que isso garante para mim? Terminou a atividade, tá? Na permissão eu encerrei a atividade e dei como acabada. Mas quando houve uma troca de turno, nessa turno, os empregados do turno identificaram que o bloqueio ainda permanece lá. Nós não podemos ir para o eu acho que não foi finalizado o serviço. Eu acho que já está tudo ok. Não, se está bloqueada, por quê? Mesmo que eu tenha identificado que na permissão de trabalho, em algum relatório de trabalho, em alguma RDO, que foi finalizada a atividade, mas se o bloqueio permanece lá, somente a pessoa que bloqueou pode tirar aquilo lá. Qual o momento que eu posso tirar aquele bloqueio sem a chave? O dono da chave, o dono do equipamento, do cadeado, identificou que ele perdeu a chave por algum motivo. Então, ele vai comunicar à diretoria que nesse momento é aberto um procedimento para abrir o cadeado, mas só ele, como dono, pode partir o processo. Então, o fluxo inicia com ele, quando ele, a partir daquele momento, ele comunica que houve uma perda daquela chave. Existe aqui também um outro dispositivo de bloqueio. Então, esse dispositivo nós colocamos também para fazer o bloqueio e, é claro, o cadeado que vai efetivar esse bloqueio aí, garantir que não seja aberto. O lacre de grupo, o cadeado aí, o lacre de grupo, a gente observa que nós podemos colocar também vários cadeados aí, quando são várias pessoas trabalhando. Travamento de registro. Então, o registro, a partir do momento que eu fecho o registro, eu faço um bloqueio. Se estava passando água ali, fechei o registro, eu criei um bloqueio. Preciso efetivar esse bloqueio e garantir que ninguém vai abrir esse bloqueio. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar um dispositivo para realizar esse bloqueio. Então, eu coloco esse dispositivo, tá? Esse vermelhinho que vocês estão vendo aí. E para garantir que ninguém vai abrir, eu vou colocar o cadeado. Então, o raqueteamento de bloqueio. Então, tem uma linha ali passando. Eu preciso fazer uma manutenção no determinado ponto daquela linha. Então, eu vou utilizar o quê? Eu vou fazer um bloqueio fazendo um raqueteamento. Então, a raquete entra ali, coloca a minha etiqueta. Então, para identificar qual é o objetivo da etiqueta? É identificar quem é responsável pelo aquele bloqueio. E a etiqueta, ela vem o que? O nome, matrícula, ramal, diretoria, todas as informações. Eu preciso saber quem realmente fez esse bloqueio. Então, elas não podem simplesmente não ser resistentes às condições intempéries, como chuva, umidade. Então, tem que ser uma etiqueta resistente. Então, essa etiqueta resistente, porque precisei sair da área imediatamente, porque condições climáticas mudaram.
e eu não vou finalizar a atividade, vou manter o equipamento bloqueado. Imagine só se você sai da área e no outro dia não sabe nem quem foi, não sabe nem não tem a foto, não tem o nome da pessoa, tudo apagado. Então acaba criando-se uma condição insegura para o trabalho. Então a necessidade dessa etiqueta de bloqueio ela também ser resistente a essas condições de intempéries. Então, por isso que coloca aqui que as etiquetas devem ser duráveis, indicar data, horário e razão do bloqueio, seguir o formato do procedimento local, nunca tentar energizar o equipamento quando ele tiver com essa etiqueta. O que significa isso? Significa que eu bloqueei o equipamento, só eu posso desligar, retornar à atividade. Então, bom, gente, a nossa unidade 2 foi exatamente falando dos nossos dispositivos de bloqueio, o que eu preciso para efetivar esse meu bloqueio. E então acabamos a unidade 2 do nosso curso e nos vemos no próxima unidade, tá? Muito obrigada a todos. Até o próximo módulo.